dando oportunidade, todo mundo agora de barriguinha cheia, né? Café abençoado. E nós vamos louvar o Senhor nessa manhã. Nós vamos louvar ao Senhor com 2 cânticos. E depois a gente vai seguir com a mensagem que tem a ver também nessa manhã com dons espirituais. Vamos falar o nosso tema de divisa. É o último culto, né? O nosso mês dos homens. Penúltimo culto, tem a noite. À noite o pastor Fábio vai estar aí com a gente, né, criança? Vai ser o nosso encerramento. Nossos 2 pastores. Diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vamos adorar o Senhor com o cântico sonda-me. Nossa ministra do louvor aí. Dá para passar aí? Meus irmãos, eu esqueci também de mencionar em relação aos nossos dízimos e ofertas. Nesse cântico também, aqueles que trouxeram a sua oferta, o seu dízimo, podem assim estar entregando nessa manhã. E a obra de Deus segue avançando, né, através dos dízimos e ofertas dos irmãos, a dedicação de vidas também no altar do Senhor.
próximo louvor, os irmãos estejam se cumprimentando. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Alô, som. Queria pedir à igreja que abrisse suas Bíblias lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Coríntios 13, pastor. A partir do verso 10.
Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e amado Pai, Senhor, usa-me nesta manhã, ó Deus, na ministração da Tua palavra, porque sem Ti eu nada posso fazer. Acrescento, Deus, aquilo que, ó Deus, viemos receber nesta manhã, neste assunto tão importante sobre dons espirituais. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Fala conosco. Aviva a Tua igreja, Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse texto aqui, meus irmãos, é um texto interessantíssimo, profundo e que tem tudo a ver com dons espirituais. 1 Coríntios 3:10. Vamos lá, igreja, pode ler. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. O apóstolo Paulo lançou o fundamento. Que fundamento é esse? Próximo versículo, pode botar. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Agora volta no 10. Veja cada um como edifica sobre ele. O fundamento é Jesus. E sobre Jesus nós vamos edificar. O que é edificar? É construir. Nós vamos usar os nossos dons, os nossos talentos, os nossos ministérios para edificar o corpo de Cristo, para fazer o reino de Deus avançar, para construir algo que seja agradável ao Senhor. E a advertência está aqui. Volta lá. Veja cada um como edifica. Aí a resposta para isso daqui é no versículo 12. Pode colocar o 12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Olha o edifício que a gente vai construir sobre Jesus: ouro, prata e pedras preciosas, material firme, sólido, valioso, precioso. Mas também, olha o que a gente pode edificar de acordo com as nossas atitudes. Madeira, pode deixar lá. Madeira, feno e palha. Não são materiais nobres, são materiais frágeis e que vão ser provados no dia do juízo. O que nós fazemos na igreja será um dia avaliado pelo Senhor. E aí é o próximo versículo 13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberto. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Pode continuar, 14. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá reprimenda, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Olha só, as obras serão provadas. A obra que é feita de madeira, feno e palha, quando o fogo passar, vai permanecer? Não. E o que é obra? Fica a pergunta: de madeira, feno e palha. O que é obra de ouro, prata e pedras preciosas? Nós poderíamos considerar o seguinte: lembra do que Jesus falou? Quando vocês orarem, não sejam como os fariseus, que fazem questão de serem vistos pelos homens. Eu vos digo que eles já receberam o seu galardão. O que a gente faz na obra do Senhor para aparecer, os senhores coloquem de lado, isso aqui para ele não é. É obra de madeira, feno e palha. Lembra que o apóstolo Paulo fala? Não importa como o evangelho seja anunciado, se por contenda, se por ganância, se por competição, não lembro se exatamente essa palavra, contanto que seja anunciado. Tem gente que está fazendo a obra de Deus para competir com o irmão, igreja competindo com a igreja.
Tem gente que está fazendo a obra de Deus pelos seus próprios interesses. Não estão fazendo a obra de Deus com a motivação correta. Deus vai aceitar esse tipo de obra? Não. Essas obras serão queimadas no dia do juízo. Se a pessoa for salva, ela não vai perder a salvação. A salvação não se perde. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Todavia, como pelo fogo. A pessoa não vai receber o galardão, mas ela ainda assim será salva. Mas vai ser uma vergonha, porque no dia do juízo tudo vai ser esclarecido. Aquela pessoa que estava lá dedicada à obra de Deus, fazendo e recebendo elogios dos irmãos, poxa, você é uma bênção, mas a motivação de repente daquela pessoa não era adorar a Deus e servir a Ele, era receber elogios. Deixou que o orgulho entrasse no seu coração, né? Eu sou melhor, eu faço bem. E aqueles elogios muitas das vezes vão tomando o coração da pessoa e ela não faz a obra de Deus para honrar o Senhor como um servo obediente, ela faz para aparecer. A pessoa faz para aparecer. E o que vai acontecer no dia do juízo? Essa obra será queimada, porque Deus conhece os corações. Fazer a obra de má vontade, por obrigação, de qualquer maneira, ai daquele que faz a obra de Deus relaxadamente. A pessoa pode até ter feito alguma coisa, mas fez murmurando, fez reclamando, não queria estar aqui, né? Não queria fazer isso. Essa obra Deus não vai aceitar. Então, Deus distribuiu à igreja dons, talentos e ministérios. E nós precisamos ter a consciência de que toda pessoa que foi salva, que um dia teve um encontro com Jesus, ela recebeu pelo menos um dom espiritual. Não existe isso da pessoa dizer, eu não tenho dom. Você tem um dom espiritual, de repente você não conhece o dom que tem, mas você tem um dom espiritual. E é interessante que quando uma pessoa se converte, Deus pode transformar as habilidades que aquela pessoa tem num dom espiritual. Por exemplo, a pessoa lá fora ela dá aula. A Bíblia fala sobre o dom do ensino. Aquela habilidade que a pessoa tem para dar aula lá fora, Deus pode transformar num dom espiritual. Mas nem sempre. Tem pessoas que dão aula lá fora, mas que não gostam de dar aula na igreja. Já viram isso? Eu já vi. Aí a pessoa fala assim, poxa, mas você é professor lá fora. Você não pode ser professor aqui da escola dominical, mas às vezes não é o dom da pessoa na igreja. É uma habilidade que ela tem lá fora, mas não quer dizer que aquilo ali seja um dom espiritual para usar na igreja. O dom espiritual é usado na edificação da igreja. E nós vamos prestar conta a Deus dos nossos dons e talentos. E aí, vem aqui a segunda parte que eu queria compartilhar em Mateus capítulo 25. A parábola do servo, Mateus 25, 14. Pode ler. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ajuntou-se logo para longe. E tendo ele partido, e recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor
Devias então me dar o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberiam eu como justo. Tirai, pois, o talento, e dai aos que têm os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas terras exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O que a gente pode entender como talento nessa parábola? São todas as coisas que Deus nos confiou: família, recursos, saúde, tempo, são talentos. E o que nós precisamos entender é que todo filho de Deus e filha de Deus são servos, mas nem todos os servos são filhos. Por exemplo, a Bíblia fala de Nabucodonosor, meu servo, mas ele não era um filho de Deus. Servo é aquele que serve a Deus, que serve aos propósitos de Deus. Então, no acerto de contas, Deus vai requerer também os talentos, as habilidades que Ele nos deu, o tempo que Ele nos deu, a vida, os recursos financeiros. E vão haver pessoas que simplesmente vão viver a vida que querem viver sem considerar que devem fazer algo para Deus. Pessoas que vão ter uma vida longe dos propósitos do Senhor, que é o servo inútil, que na hora do acerto de contas, Deus vai me perguntar: o que você fez com o tempo que eu te dei? O que você fez com a vida que eu te dei? E aquele servo não vai ter nada para apresentar. Ele vai ouvir: servo inútil, lançai o servo nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Então nós precisamos entender que nós recebemos de Deus dons espirituais, mas recebemos do Senhor talentos também, recursos, para que possamos usar na sua obra. E como servos prudentes que somos, precisamos empregar esses recursos da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. É a nossa responsabilidade. O que nós temos feito com o tempo, com os recursos, com a vida que Deus nos deu? Ela deve honrar ao Senhor e cumprir os seus propósitos neste mundo. Foi para isso que Deus nos chamou. E aí, voltando lá em 1 Coríntios 12, a gente vai ler o finalzinho, que a gente terminou a escola dominical e ficou faltando ler o finalzinho, 1 Coríntios 12. A partir do verso 27. Ora, vós o corpo de Cristo, seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, e primeiramente apóstolos. Apóstolo. Apóstolo é um dom espiritual. Na nossa denominação nós temos apóstolos? Não? Com o título de apóstolo, não. Mas com o dom espiritual, sim. O que é o dom de apóstolo? É aquela pessoa que recebe de Deus a capacidade de gerenciar várias igrejas ao mesmo tempo. É o pastor de pastores. E nós temos na nossa denominação pastores que são líderes da denominação, que não tomam conta só da igreja local, mas que gerenciam às vezes várias igrejas. Isso é dom de apóstolo. Em segundo lugar, que é a pregação, é aquele que leva a mensagem de Deus, o recado de Deus. Em terceiro, doutores. Que é o dom do ensino. Depois, milagres. Depois, dons de cura, socorro, governos, variedade de vida. A gente vai estudar depois cada dom desse em separado. Pode ler. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres. Todos dom de orar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai conhecer os melhores dons, e eu vos
Procurai conhecer os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Aí ele entra no capítulo do amor. Ainda que eu tivesse todos os dons, não tivesse amor, nada seria. Então, os dons espirituais devem ser regidos, né, pelo amor. O amor é fundamental. E aí ele está dizendo aqui: todos têm o dom de curar? Não. Todos têm o dom do ensino? Não. Então isso significa que numa igreja, cada um tem um dom específico. E eu preciso ter o discernimento que às vezes aquilo que eu tenho facilidade para fazer, o irmão e a irmã não têm. E aí a gente entra naquela questão da projeção de dons. É uma das coisas que esse material fala. Por exemplo, eu tenho o dom de evangelista. Eu acho que todo mundo tem que evangelizar, tem que ter esse dom também, mas não é assim. E aí quando você convoca o evangelismo na igreja, vem meia dúzia de pessoas. E quem tem aquele dom fica frustrado. A igreja toda tinha que estar aqui. Não. Não é a igreja toda que tinha que estar naquele evento de evangelismo. São os evangelistas. Quer dizer então que o restante da igreja não precisa evangelizar? Sim. Todos nós temos a responsabilidade de compartilhar, né, a nossa fé. Mas a gente vai fazer isso no nosso dia a dia. Agora, trabalhos específicos de evangelismo serão realizados por quem tem o dom de evangelista. É um dom específico, a Bíblia fala sobre isso. E nem todos na igreja têm esse dom espiritual. Então a gente precisa ter a consciência que cada um na igreja vai trabalhar dentro da sua área. Vai estar todo mundo na cantina da igreja? Vai estar todo mundo na cozinha? Vai estar todo mundo na limpeza? Não. Por exemplo, a Bíblia fala também sobre a habilidade manual. A capacidade que alguns têm de fazer coisas, né, com as suas mãos. Todo mundo tem essa habilidade? Não. Então, cada um dentro da sua área, cada um dentro das suas funções. E como corpo de Cristo, nós vamos avançar. Como corpo de Cristo, nós vamos fazer a obra de Deus, de acordo com a vontade do Senhor. E para finalizar, coloca lá em Gálatas, capítulo 5. A partir do verso 22, Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Eu queria finalizar nessa manhã o assunto de dons espirituais. A gente tem muita coisa boa para falar ainda, mas no domingo que vem a gente continua. Dizendo que fruto do Espírito é uma coisa e dom espiritual é outra. O fato de uma pessoa ter um dom espiritual não quer dizer necessariamente que ela tenha o fruto do Espírito. Olha o que é o fruto do Espírito. Vamos ler novamente. Volta lá, versículo 22. O que é o fruto do Espírito? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso aqui nós adquirimos à medida que vamos sendo cheios do Espírito Santo. À medida que vamos nos aproximando mais e mais do Senhor, à medida que vamos nos santificando. Mas existem pessoas
que elas receberam de Deus dons espirituais, mas que não estão vivendo isso daqui na sua plenitude. E fruto do dom espiritual não é dado à pessoa pelo seu caráter, pelo seu merecimento. É para a edificação da igreja. É tanto que Jesus se dirige à igreja de Éfeso dizendo assim: olha, eu sei que você trabalha, mas tenho contra ti que deixaste o seu primeiro amor. Então tem muita gente que está usando os seus dons espirituais, mas que deixou o primeiro amor, que se afastou de Deus. Então, dom espiritual não é fruto. É necessário que a gente tenha isso em mente. Depois eu vou falar melhor sobre esse assunto. Mas era essa palavra que eu queria trazer nessa manhã. O estudo foi maravilhoso, né? Mas a gente ainda tem muito que avançar. Muita coisa boa para aprender sobre os dons espirituais. E a gente continua no domingo que vem na Escola Bíblica Dominical. Nós vamos aprender a descobrir os nossos dons. Amém? Vamos encerrar então nessa manhã, orando, agradecendo ao Senhor. E queria chamar aqui o nosso irmão Paulo. Irmão Paulo, quem quer orar para nós? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, obrigado, Senhor, por escutar a tua palavra nesta manhã. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos deu um dom, Senhor. Jesus, quando subiu ao alto, levou cativo o nosso cativeiro e nos deu dons. Dons para a honra e para a glória da tua santo nome, para o nosso crescimento espiritual, para o trabalho na tua obra, Senhor. Continue falando conosco. Que essa série de estudos que vamos ter, Senhor, seja uma bênção, um aprendizado para nós, mais uma vez, Senhor. Esteja abençoando a vida do teu filho, Pai, pastor Bruno, cuidando dele, dando sabedoria, instrução através do teu santo e divino Espírito, Senhor. Para que a tua igreja cresça, Senhor, na graça, no conhecimento do Senhor. Muito obrigado por cada vida presente aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo e distribui dons à igreja, seja sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém.